Senhores, acabou o carnaval e agora de fato começa o ano. Dizem, né? Eu não vi isso acontecer. Meu ano começou no dia 1º. Mas eu sei que muita gente acaba, né, tendo que trocar ou se programa para trocar o carro agora nessa época do ano. E é por isso que nós trouxemos um maior especialista do segmento automotivo para vocês não se enganarem, não comprar gato por lebre. Por isso que nós trouxemos nada mais, nada menos do que esse rapaz aqui, ó, o Jonathan. E ele vai falar sobre venda de veículos, compra de veículos, vai falar um bocado de coisa, né, Jonathan? Sim, sim, com certeza. Qual é a sua loja hoje, Jonathan? Hoje é Jonatas Automóveis. Show de bola. Jonathan, conta pra gente, assim, você trabalha com venda, troca, financiamento, consignação de veículos. Isso mesmo. Vamos falar sobre essa consignação, porque eu quero entender melhor. Sim, sim, eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Jonathan, começa, qual o diferencial da sua loja hoje e como você busca facilitar a vida do cliente que quer realizar esse sonho aí? Então, Saulo... Porque você trabalha com sonho, né? Isso, com certeza. Então, quem trabalha com sonho tem uma grande responsabilidade. Sim. E para você ter essa responsabilidade, você tem que trabalhar com honestidade, trabalhar correto. Então, o que eu prezo? Seguindo os princípios do Expandir, né? Isso, com certeza. Honestidade, respeito, integridade, né? Enfim, transparência. Esses são os princípios do Expandir que deve ser colocado em todos os negócios, né? Com certeza. Não deveria ser um diferencial, mas acaba sendo. Infelizmente, uma coisa que é obrigação, mas se torna um diferencial que não era para ser. Mas eu acho que é um dos princípios de qualquer empresa. Se você trabalhar com honestidade com o cliente, mostrando a verdade para o cliente, esse cliente ele tem a tendência a voltar a lhe valorizar. Um recado até para os empresários, no geral, você trabalha com honestidade, dá mais trabalho, é difícil, dá trabalho, porque às vezes você tem os caminhos mais fáceis que as pessoas querem, só que esse caminho mais fácil também é tudo mais fácil, até a queda. Então é isso mesmo, sempre trabalhe com honestidade, porque o seu caminho ele vai ser mais duro, mas também vai ser mais longo, você vai ter longevidade na sua empresa, na sua vida. Para tudo, né? Para tudo, com certeza. Então, você tem que o princípio é você trabalhar com honestidade, ser honesto com o cliente. E isso não é fácil, porque às vezes tem clientes que querem ouvir aquela história bonita. E às vezes você é honesto. Você, da minha parte, por exemplo, falo por mim, eu sou muito honesto no que eu falo. Quando o cliente pergunta, Jonas, esse carro é econômico? Se ele não for econômico, eu não vou dizer que é econômico. Eu vou dizer, não, ele não é econômico. É um carro que ele tem outro objetivo. Exatamente. Ele é um carro que tem um consumo maior, mas ele tem um conforto maior, ele serve para outra coisa. Então, eu vou ser direto com o cliente. Eu noto, né? Eu acho que todas as áreas é isso, mas eu acho que na sua área também acontece que nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Isso. Né? Muitas vezes ele chega, ele quer um carro... por exemplo, vou dar um exemplo. Ele quer um carro super potente, porém ele quer economia. E geralmente isso não está atrelado. Não. Né? Ou ele quer um carro grande que caiba o conforto da família dele, que é às vezes numerosa, e quer também economia. Geralmente não está atrelado. Um carro maior, ele, né, tem um consumo maior. Ele vai ter um consumo maior, né? Ele precisa de uma potência maior, enfim. São vários, e às vezes o cliente chega lá sem saber o que ele quer, né? Isso, pronto. E às vezes não quer ser orientado da forma correta. Ainda ontem, vou dar um exemplo que aconteceu ainda ontem. Chegou um cliente na loja, eu tenho 2 carros diferentes. Eu tenho um carro, por exemplo, 2010, só que é um carro hatch, mas é um carro de luxo, um carro mais completo, e um carro mais novo, só que um carro mais popular. E aí o preço são parecidos. E aí eu expliquei a ela o porquê. Esse carro aqui, ele é um carro mais antigo, mas ele lhe oferece mais espaço, ele oferece mais potência, é um carro automático, é um carro que lhe oferece um conforto diferente e até uma confiabilidade maior para viagem para tudo, apesar do ano. Esse aqui é um carro mais popular. Agora ele vai lhe oferecer mais economia, mais praticidade na cidade, é um carro pequeno, você estacionar. Então assim, eu mostrei para ela o diferencial de cada carro. É meio que fazer um diagnóstico, né? Isso. Entender o que é que o cliente quer e precisa. Isso. E você conseguir adequar. Com certeza, fazer essa adequação do que o cliente precisa, que às vezes ele sai de casa com uma ideia, por exemplo, às vezes ele quer um carro, eu quero um carro sedã, mas aí às vezes daqui a pouco ele diz que a garagem dele não cabe um sedã, então
Eu já tive situações de cliente voltar com o carro, porque quando ele comprou o carro Não cabia. e chegou na garagem não cabia. Ele se desesperou, aí teve que dar um jeito e trocar no hatch. Então, assim, um conselho para quem for comprar um carro, até isso vocês avaliem, até a garagem que vocês têm. Porque, vou dar exemplo, hoje a maioria das pessoas moram em apartamentos. Garagem de apartamento geralmente é estreita. Então, às vezes você tem que ver o carro que você vai comprar. Se for um carro muito largo, por exemplo, você vai ter problema com os vizinhos de... Não que você vai incomodar, mas tipo, o cara bater no seu carro, arranhar, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso acontece. Às vezes até se o seu vizinho tem filho pequeno, porque filho pequeno vai ter que abrir mais a porta por conta da cadeirinha. Então, assim... Tudo isso deveria ser analisado, né, antes de uma compra. As pessoas têm que analisar. É um conselho que eu dou para qualquer pessoa hoje. Vai comprar seu carro, analise vaga de garagem, analise o tamanho da sua casa, o apartamento. Aí depois você vai para... Você quer uma proposta sedã, uma proposta hatch? Você gosta mais de quê? Você precisa de mala? Sua família é grande, então será que não é melhor um SUV, já que você tem uma família grande? Porque às vezes eu conheço pessoas que têm uma família grande, mas o cara gosta de um sedã esportivo. Não é a proposta que vai caber para ele, entendeu? Aí ele tem que pensar o quê? Não, se eu só tenho condições de ter um carro, eu tenho que comprar um carro para família. Porque se você comprar um carro sedã para fazer uma viagem longa com sua família, vai ser desconfortável. Sim, e o SUV o SUV nesse caso não. O SUV ele atende muito bem. Ô, Jonathan, mas me conta assim, ó, vamos lá, vamos voltar um pouquinho ali, o início da sua trajetória. Quando você começou e por que você começou nesse... Pronto. O que me levou ao ramo de carro? Na verdade, toda a vida eu cresci dentro de um carro, porque assim, meu pai é de oficina, ele teve oficina, hoje ele trabalha com meu tio que também tem oficina, então eu cresci dentro de uma oficina, dentro de carro, então toda a vida eu tive paixão por carros. E de sair, eu trabalhei na oficina, trabalhei com meu tio muitos anos, tive a início eu adquiri conhecimento. Seu tio, a gente já conversou antes. É uma das referências aqui no segmento de funilaria, né? Isso. Até hoje eles são referências. Tanto ele e meu pai, né? Os dois, né? E imagino que seja uma escola. Isso. Tenha sido uma escola para você, né? Sim, então foi uma boa escola. Eu não fui para a parte da funilaria, eu trabalhava mais com montagem na minha época, só que depois eu cheguei a gerir a oficina por um tempo. Depois mudei os caminhos, trabalhei em locadora de veículos. O pré ir para o ramo de carro, de vendas, eu era inspetor de sinistro, de seguradora. Certo. Rodei o Nordeste todo. Conhece pouco sobre isso? Isso, então, inspeção de sinistro. já veio de funilaria, né? Chegou lá. A inspeção de sinistro é sinistro, como diz a história, porque você tá investigando possíveis fraudes de seguro, né? Então, é um negócio bem nebuloso. E quando eu saí, eu acabei sendo demitido, a empresa precisou fazer uns cortes, eu acabei sendo demitido. Nisso, meu irmão já tinha loja de carros, me chamou para ficar com ele, para vir para cá, você já tem um carro, você compra e vende e fica aqui, você está sem trabalhar, aqui é bom. Eu fiquei com ele, fui ficando com ele alguns meses, na verdade eu passei 2 anos ainda na loja dele. Em 2 meses eu vi que era aquilo que eu queria, ainda tanto que nesse meio termo... à primeira vista. Foi. Meu ex-patrão me chamou, me convidou para voltar para a empresa e eu já não quis mais. Aí eu disse, não, agora meu ramo é esse aqui. E depois de 2 anos eu abri minha própria loja e estou até hoje, né? Já estou completando, esse ano eu completo, final do ano, 7 anos de loja, mas de ramo no total eu completo 10 anos no final do ano. E assim, é apaixonante, o carro é apaixonante, quem gosta de carro, os apaixonados por carro sabem disso. Então é uma coisa que hoje eu trabalho com o que eu amo carros e trabalho no que eu amo. E o carro geralmente, né, para a pessoa que está comprando ele, é uma conquista, né? Com certeza, um sonho, uma conquista. Uma conquista. Então assim, deve ser muito bacana trabalhar com isso, com esse momento feliz. É muito gratificante. Que pode ser um pesadelo, dependendo, né, se você buscar um mau profissional. Isso. E é por isso que no Expandir, né, a gente tem todo um filtro, né, para que existe um comitê, para vocês entenderem aí, vocês que não conhecem o Expandir, existe um comitê. Porque você imagine, né, tá pessoas lá que acabam se indicando, acabam se ajudando e tá ali uma laranja podre. Isso não pode acontecer, né, e é por isso que a gente tem ali o comitê para fazer essa avaliação. Então, o carro, inclusive, Jonathan,
o carro muitas vezes é um investimento. Sim. E quando a gente fala em investimento, pessoal, a gente precisa falar aqui de um dos nossos patrocinadores, que é a Climb Investimentos. A Climb Investimento é uma empresa que não só faz investimento, como ela tem todo um compliance ali. Ele entra para ajudar a sua empresa, muitas vezes, às vezes num valuation. Se você não ouviu falar de valuation, o valuation é você saber o valor que a sua empresa tem. E quando você fala do valor da sua empresa, não é somente o estoque, né? É todo o que há por trás, inclusive o valor da sua marca. Sim, sim. Eles entram como CFO, ou seja, eles assumem a diretoria financeira das empresas, trazendo ali o que o mercado tem de melhor para poder lhe aconselhar e lhe assessorar. Olha que legal isso. Inclusive, eu quero passar aqui, vou falar um pouquinho mais da Climb agora para vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se hoje alguém quisesse comprar a sua empresa, você saberia o quanto ela vale? E mais, ela está estruturada para ser vendida, crescer ou captar investimento? A maioria dos empresários trabalham muito, mas poucos sabem o real valor do que estão construindo. A Climb atua exatamente nesse ponto. Eles fazem avaliação da empresa, estruturam diretoria financeira sob demanda e conduzem processos de fusão e aquisição. Não é sobre investimento, é sobre estratégia empresarial. É sobre transformar empresas operacionais em empresas estratégicas. Porque empresário que pensa grande constrói negócio com visão, governança e inteligência financeira. Se você quer entender o valor real da sua empresa, ou prepará-la para crescer, vender ou captar novos investimentos, escaneie o QR Code aqui na tela. Converse com a Climb. Empresa forte não é a que fatura mais, é a que é bem estruturada. Pessoal, voltando aqui, eu quero fazer uma pergunta para você, Jonathan. A gente já falou aqui sobre o carro é investimento, o carro é conquista, carro. Mas, e que você passou ali, né, primeiro na sua trajetória, chegou até a loja do seu irmão. E como foi essa virada de chave, Jonathan? Assim, em que momento você percebeu que estava pronto para ter seu próprio negócio? Você falou que em 2 meses você já... Caramba, é isso que eu quero. Mas até aí, até abrir um novo negócio, existia um caminho, né? Como é que foi essa virada de chave? Você diz, não, agora é o momento. Então, a virada de chave, antes de eu ir para o ramo automotivo, eu já pensava, né, tanto que eu já negociava a parte, um carro, alguma coisa assim. Meus carros eu fui conquistando, fui melhorando de carro assim, entendeu? Com a ajuda do meu irmão, comprando, vendendo, e fui conquistando. Foi até por isso que eu entrei. Passei lá 2 anos com ele e aí surgiu uma oportunidade. Foi até meio que no susto, vamos dizer assim, para abrir loja. Surgiu um vizinho que ia abrir mão da loja dele e ia alugar. E ele chegou para mim: você quer me alugar? Eu olhei, parei, pensei: quero. Sim, de bate pronto, quero. E fui, eu conversei, negociei. Quando eu negociei tudo, eu fui, conversei. Aí depois eu conversei com meu irmão: olha, eu vou abrir minha loja. Meu irmão teve: rapaz, tem certeza? Seu estoque ainda é pequeno. Eu digo: não, eu quero, eu vou correr esse risco aí. Onde eu fui, e a loja vizinha dele, tipo, a gente nunca foi concorrente, a gente sempre foi parceiro, porque o ramo automotivo, ele tem essa vantagem, você só faz concorrência se você quiser, porque cada um tem seu produto diferente, como são várias lojas, mas todas as lojas têm produtos diferentes, carros diferentes, então dá pra, que às vezes as pessoas passam ali na área e, rapaz, tem muita loja de carro, como é que vocês conseguem? Eu digo: são nichos diferentes. Uma loja vende um tipo de carro, outra loja vende outro tipo. Às vezes eu tenho um carro, o vizinho não tem. Às vezes chega um cliente que quer um carro, o vizinho tem. Você, dependendo do vizinho, claro, quando eu tenho uma parceria boa, eu indico para um vizinho. E como é esse negócio, Jonathan, de consignação? Pronto. Eu fiquei bem curioso quando você me falou sobre isso, porque como é isso? A consignação foi um produto que eu, não vou dizer que inventei, né? Que eu não sou inventor da consignação, mas assim, que eu puxei para mim, assim, eu comecei a avaliar que muita gente queria vender seu carro, mas, por exemplo, eu como lojista, eu tenho que comprar a pouco abaixo do mercado para conseguir vender, para ter meu lucro, até porque não é só o lucro não é só lucro, o lucro tem despesas que a gente tem na empresa. A composição de preço, ela se dá por diversos fatores, né? Inclusive um deles é o custo. Então, os custos, na verdade, variáveis, fixos, enfim. E aí na hora da compra, obviamente, você precisa pensar
a venda começa na hora da compra, né? Isso mesmo. Então, justamente. Aí o que eu comecei a perceber? Eu percebi no mercado que muita gente tinha, como você até falou no início, que o carro é um investimento, não deixa de ser um investimento. Então eu vi muita gente e começou a querer vender seu carro e não perder tanto dinheiro. E aí eu enxerguei no mercado essa oportunidade de oferecer o meu espaço de loja para que essa pessoa, olha, eu consigo que você venda seu carro na minha loja. Agora você, em vez de você receber de imediato, você vai esperar eu vender. E nós vou acertar o preço com você, quanto eu vou lhe dar, vai ser um valor maior do que eu lhe pagaria se fosse à vista, você vai ter uma porcentagem maior, eu vou ter o meu retorno também, vou ter a minha parte, digamos, seria até como se fosse uma comissão, e eu vou fazer todo o trâmite da venda do seu carro. Você vai esperar, mas também você não vai ter preocupação nenhuma. Eu vou fazer transferência do veículo, eu vou resolver a parte se tiver um financiamento, eu faço o financiamento na loja, eu vou lhe entregar só o dinheiro. Vendi o carro, Saulo, vendi seu carro, aqui o valor que a gente acertou, deposito na sua conta, a gente vai fazer a parte de transferência, tudo resolvido, sem você precisar fazer nada, só receber o dinheiro. Eu achei, cara, isso genial, sabe, Jonathan, porque o seu lado de lojista, você não imobilizou capital, isso, né? Você pegou o carro ali, né? E para a pessoa, eu acho que é a melhor parte. Porque, vamos lá, eu não vou ficar pensando no meu carro em fazer uma batidinha, um negócio, isso. Trocar isso. Você vai resolver isso. Eu vou resolver tudo. Né? Tudo você isso. Vai deixar o carro pronto para ser vendido. Vai fazer todo o trampo de venda que é chato pra caramba. Muito chato. Né? Eu mesmo não gosto. E o lidar com o cliente também, que é chato. Então, aparece uma ruma de curioso, né? Aparece, né? Uma vez eu botei pra vender uma moto, né? Porque quem não sabe, eu gosto, né? Tenho ali, né? Até pouco tempo, né? Nesse mundo da moto, mas gosto muito. Vou vender uma moto. Cara, o cara chegou lá pra fazer nossas perguntas. Cara, você tem certeza que você quer comprar essa moto? Justamente. Porque, pelo que você tá dizendo, não é isso que você quer. Então, assim, como eu disse, por isso que as pessoas muitas vezes não sabem o que querem. É chato lidar com o cliente. Precisa ter expertise, né? E conhecer. Isso. Não é só jogo de cintura, é conhecer o produto. E hoje, Saulo, tem que ter quem vende carro em casa, que às vezes a pessoa, vou vender meu carro no OLX. Tem que ter muito cuidado, infelizmente. Então, esse lado da insegurança. Você tem muito golpista, infelizmente. Muita pessoa que promete. Vou dar só um exemplo. A pessoa chega para você e promete, às vezes, até mais do que o seu carro vale e diz: vou mandar um terceiro olhar. Nunca caia nessa, porque não existe. Negociação é com a pessoa que está comprando. Entendeu? Nunca vá pelo terceiro. Você quer vender seu carro em casa, nunca vá pelo terceiro. Vou dar um exemplo rápido. Eu conheço um que deu um calção que nunca recebeu o carro. Nunca dê calção a ninguém. Você paga na hora de comprar seu carro, não existe calção. A não ser um exemplo. Por exemplo, numa loja, você está interessado naquele carro, mas você não tem o dinheiro todo, mas você quer segurar. Eu faço isso, entendeu? A pessoa dá um sinal. Mas você está numa loja, é isso que eu estou dizendo. Você está numa loja, um CNPJ que você pode cobrar. Você sabe onde pagou, você vai estar tudo registrado, documentado, tudo certinho. Tenham cuidado. Eu vou dar um exemplo prático assim de uma venda que eu fiz recente. Eu estava com um cliente, um amigo, que ele estava com um carro para vender, um carro muito bom de venda, e ele estava com dificuldade de vender, porque o carro estava em casa, o carro não estava pronto para vender, precisava daquele talento de loja. E ele chegou para mim: Jonathan, venda meu carro, porque eu estou tentando vender, meu carro até é bom, mas eu não estou conseguindo. Eu peguei o carro dele, dei o talento de loja e acho que não foi nem 10 dias eu consegui vender o carro dele, entendeu? Porque era um carro bom de venda, entendeu? Ele tinha um carro bom de venda, só que estava escondido na garagem. Ele estava no LX, mas ele só chegava à noite. Aí a pessoa não quer ir, desencontro. Aí o particular, às vezes o cara fica botando defeito para barganhar demais. Isso acontece na loja. A pessoa chega lá querendo botar defeito para barganhar. Entendeu? E uma característica que eu acho horrível. Eu nunca comprei uma coisa botando defeito no. Eu não faço isso, só. Às vezes eu chego. Eu já comprei um carro assim. Chega pro cara e diz: olha, cara, seu carro vale tanto. Vale mesmo. Só que eu só tenho tanto. Pronto. Eu também. Então, assim, se você tiver interesse, você fala comigo. E eu comprei o carro assim. Não botei defeito. Claro que tinha algumas coisas a fazer, mas não era um carro zero. E então, não é defeito, é coisas que você vai fazer, que você ajeita. Exato. Que às vezes pra ele aquilo passava e pra mim não passou, porque cada um tem um jeito também, né? Se tiver defeito, você não vai comprar. Eu digo a qualquer pessoa. Se tem defeito, você não compra. Então não adianta você colocar defeito. É outro conselho que eu dou pra vocês. Não coloque defeito, porque se tem defeito, você não vai comprar. Você pontua, por exemplo, você vai comprar um carro
tem coisas, tem um retoque, tem um arranhão, tem um amassado, você pontua aquilo ali, tem isso. Eu estou querendo um pouco mais barato porque tem esses custos, mas nunca diga que nada de outra pessoa não presta, porque se ela não presta, ela não serve para você. Exatamente. Uma coisa que hoje nós falamos, inclusive, no Expandir. Eu não sei na reunião, na sua reunião, se foi falado isso, mas na reunião que aconteceu hoje, falamos muito sobre custo de oportunidade. E o custo de oportunidade é aquela situação, né, que muitas vezes toda decisão que você toma, existe um custo oculto por trás. Sim, né? Com certeza. Porque se você, por exemplo, nós decidimos estar aqui, qual é o custo de oportunidade? Quantas coisas a gente poderia estar fazendo? E aí botar na balança o que é melhor. Pô, está aqui. Hoje o Expandicast tem uma projeção, né? Isso. Enfim. Eu vejo dessa forma. Colocar um carro para você vender, ou te vender, ou principalmente a consignação, eu vejo como uma coisa de um excelente custo de oportunidade. Sim. Porque, cara, no lugar de eu ficar tentando vender um negócio, no lugar de eu estar atendendo o cliente, no lugar de eu estar, inclusive, estando... Hoje a gente vive num mundo, cara, que a gente não pode confiar 100%. Não. Eu tô abrindo as portas da minha casa para uma pessoa que eu nem conheço. É uma insegurança. Então eu vejo a consignação como isso. É um custo de oportunidade. Inclusive, eu acho que não raras vezes você acaba vendendo o carro mais caro do que a pessoa estava pedindo. Porque quando você dá o talento, né? Sim. O carro ele valoriza. Então, justamente, é por isso que você tem que ajeitar, tem que deixar o carro pronto, porque é o seguinte, o perfil de cliente ele mudou. Antigamente, eu até brinco com os antigos, né? Porque eu me considero novo no ramo, pelo tempo que eu tenho, apesar de 10 anos, mas tem gente de 30 anos, por exemplo, meu irmão meu irmão tem quase isso. Tem mais de 20 anos, e eu brinco que os antigos, eles vendiam um carro, o povo adulava para comprar um carro. Às vezes ele tinha um carro lá de qualquer jeito, às vezes faltando um monte de coisa para fazer. Só que antigamente as pessoas gostavam de arrumar carro. Tinha aquele gosto de pegar um carro e arrumar. Eu sei porque eu vivi, quando eu era novo eu vivi isso. Aí ainda mais de oficina, a gente amava fazer isso, pegar carro para arrumar, deixar todo arrumado. E muita gente gostava de fazer isso. Só que hoje em dia o perfil do cliente é diferente. Ele quer comprar o carro pronto, ele quer entrar, tempo, né? Bater na chave. Isso, não tem mais tempo. Ele quer pegar o carro, bater na chave e andar. Ele quer fazer o quê? As revisões periódicas, trocar óleo, filtro, esse tipo de coisa. Ele não quer pegar um carro para pegar hoje e ir para a oficina amanhã fazer alguma coisa. Então não adianta. Aí às vezes a pessoa quer vender o carro em casa, só que ele não quer fazer nada. Então você não vai vender para o particular. Você não vai vender para o cara que quer comprar o carro para usar. Você vai vender para vendedor. E vendedor vai comprar mais barato. Se você quer vender para o particular, eu hoje consigo oferecer essa oportunidade para você. De você conseguir vender. Claro, nem todo mundo consegue, porque hoje em dia nem todo mundo consegue ficar sem carro. Então às vezes a pessoa tem que fazer aquela troca imediata pela necessidade. A pessoa só tem um carro, não consegue. Nem todo mundo consegue, infelizmente. Mas nós temos parceiros dentro do Expandir que conseguem lhe ajudar, inclusive com consórcio. Isso. Né? Carta contemplada, o próprio financiamento, você ir lá, comprar o carro, já sair e deixar o outro lá. Sim, né? também. Inclusive, às vezes as pessoas têm medo, mas às vezes sai mais barato. Porque você imagine, você não pode ficar a pé. Se ficar a pé, você vai ter que alugar. Ou andar de Uber e tudo bem, cada um é uma estratégia. Isso. Mas às vezes você ir lá, fez um financiamento, comprou o carro, você está pagando um pouco uma parcela mais alta, mas você deixou o seu para vender, que foi muito bem vendido. Você vai e paga o financiamento também. Isso. Existem estratégias, né? Não, claro, tem estratégias. Porque assim, nem todo mundo tem essa expertise, mas cada um tem sua estratégia. Tem pessoas que usam dessa estratégia. Porque as pessoas têm muito medo. E aí... É por isso que entra de novo, Jonathan. Parece que eu tô rasgando o cedo aqui, mas é porque eu conheço esse cara e eu confio nele. Cara, as pessoas passaram por vários profissionais e muitas vezes do seu ramo, do meu ramo também, e acabam ficando decepcionadas, né? Isso, e por quê? Porque não conhece um profissional como você, né? Que o cara chega lá, sentar na sua loja e você diz assim, meu irmão, olha, tem várias estratégias aqui pra você. Isso. Tem isso, tem aquilo. Cara, eu vou resolver, eu tô aqui pra resolver seu problema. Porque muitas vezes a pessoa vai numa loja de vendedores que querem vender carros para as pessoas. Pô, Saulo, mas se eu tenho uma loja eu quero vender carro. Não, você tem que resolver o problema do seu cliente. Sim. E o problema do seu cliente, obviamente, passa por uma venda de um carro. Isso. E o mais importante nisso, da venda, é o pós-venda de qualquer empresa.
Porque muitas empresas pecam no pós-venda. Às vezes, quando o cliente comprou, você já ganhou o seu dinheiro, o cliente às vezes liga até para lhe pedir uma sugestão, uma opinião, e você trata mal o cliente. E é nessa parte também que eu trabalho no pós, porque eu atendo o cliente de noite, eu atendo o cliente final de semana, porque às vezes o cara tem uma dúvida e ele não sabe, ele quer tirar com alguém, e aí ele me liga e eu vou tirar essa dúvida dele, entendeu? Eu não vou ficar desligando nada. Às vezes um problema que acontece, carro usado, infelizmente, pode acontecer e também tem que estar à disposição para resolver o problema do cliente, entendeu? Então, o pós-venda na verdade, eu julgo até mais importante, porque é o pós-venda que vai fazer o cliente voltar para você. É o que fideliza, né? É o que fideliza, justamente. É o que fideliza, que vai trazer e que ele vai indicar você, o que ele vai olhar para você e dizer, pode ir com o olho fechado, que ele... Ainda ontem eu tive um cliente que voltou num pós-venda. Eu consegui fazer outra venda, que ele trouxe a irmã para comprar outro carro. Então, assim, que foi o pós-venda, que ele gostou muito do que eu vendi, do atendimento, e ele trouxe outra pessoa para mim. Então, Aracaju, eu digo Sergipe no geral, é pequeno. Então, se você não tiver um nome, todo mundo lhe conhece. Por exemplo, hoje o Expandir está se tornando uma referência. Sim. Eu estou dentro do Expandir hoje. Mas se eu tenho que cumprir os requisitos do Expandir, tem que ser referência. Quem está no Expandir hoje, todos são referência. Estão aqui porque passaram por critérios e são referência para estar aqui dentro. Então, qualquer pessoa que estiver no Expandir, você pode ir tranquilo. Vai ser muito difícil errar com alguém do Expandir. É verdade. Isso é muito verdade. Eu tenho notado, eu te falei, né? Não é raro acontecer de pessoas que dizem que chegam numa negociação, numa mesa de negociação, e quando o outro sabe que é do Expandir, diz assim, não, tá, vamos fechar, porque é isso mesmo, eu estou precisando de uma pessoa do Expandir. Isso não é raro isso acontecer, eu escuto muito lá dentro, e graças a Deus a gente tem se tornado uma referência justamente por isso, por esse cuidado na afiliação, digamos assim, né? Ô, Jonathan, você falou aqui que tem 10 anos aí nesse segmento. A gente passou por um momento muito turbulento para o comércio em geral, né? Que foi a pandemia. Sim. Como você enfrentou esse momento, Jonathan? Então, a pandemia, ela tendeu, no ramo automotivo, eu vou dar dois parâmetros. Eu vou dar o meu e o geral. Para mim, especificamente, a pandemia ela foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo, porque a gente ficou com loja fechada, trabalhando escondido. A gente trabalhava como se estivesse vendendo droga. Dinheiro, né, entendeu? E trabalhando escondido, mas foi muito difícil, porque as vendas caíram, querendo ou não tinha procura, era muito, muito apertado no início. Depois até melhorou. É tanto que na pandemia, aí eu vou pro geral, teve um crescimento muito grande na venda. Se vendeu muito carro na pandemia. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu as pessoas se viram sem Uber, se viram sem ônibus, se viram sem táxi. E muita gente que tinha até condições de ter um carro, mas não tinha por opção. E essas pessoas que não tinham carro por opção, teve que ter um carro à força, porque ficaram presas dentro de casa. Sim. Então isso fez com que o cenário automotivo aquecesse. Então assim, o cenário de usados aquecesse, porque até os novos não tinha, até carro novo não tinha. Eu vou aproveitar que apareceu aqui a logomarca da Climb, né, para o Anderson, que é o fundador e CEO da Climb. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que ele disse assim, a pandemia veio para mostrar às empresas, na verdade forçar as empresas a viver o século XXI, porque antes da pandemia a gente ainda vivia no século XX. Sim. Muitas coisas a gente ainda fazia, né, como nossos pais, nossos avós, e a pandemia não, veio para mudar. Hoje, por exemplo, uma coisa que se concretizou muito, o home office, que antes todo mundo via como uma coisa. Hoje tem empresas que nem voltaram, que viu que o home office funcionava. Muita gente ficou no home office. A reunião online, né? Ninguém queria fazer reunião online. Reunião online era meio com obrigação, digamos assim. Hoje em dia, cara, você quer aumentar sua produtividade, é reunião online. Quantas reuniões online eu faço por semana, né? Cada um no seu local, e isso é muito bom.
né? A pandemia ela foi muito ruim, mas ela também trouxe muitos aprendizados. Sim, né? sim. E eu acredito que para você também foi, né? Foi um momento doloroso, mas eu acredito que sua empresa ela se fortaleceu. Sim, não, justamente. Ela foi difícil, como para muitas empresas, mas graças a Deus eu sobrevivi, enfim, tanto de saúde como na empresa. Mas, não, como eu digo, a experiência para mim não foi fácil. Teve outras empresas do mesmo segmento meu que tipo, foi excelente. Muita gente ampliou seus investimentos de loja. Eu não tive a mesma sorte no início, mas se eu for fazer uma avaliação geral para o ramo, né que a pandemia para o ramo ela acabou sendo bom, pelo que eu falei. Fortaleceu, né? Fortaleceu, porque as pessoas precisaram comprar e não tinha o novo. Bom é uma palavra muito forte, mas que fortaleceu. Que fortaleceu né? isso. Bom, o bom que eu falo pro cenário automotivo, né? Pro comércio em si, né? Mas não, pela situação, tipo, claro, qualquer pessoa trocaria, preferia que não tivesse acontecido nada disso. Ô, Jonathan, e o que foi que te fez continuar mesmo assim, mesmo nesse cenário de insegurança, diz assim, cara, vou mais um pouquinho. Mas então, como eu falei no início, quando a gente trabalha com sonho, uma coisa que você idealiza, que você sonha, que você ama fazer, você não desiste fácil daquilo. Você vai até o fim. E foi onde eu fui. Eu digo, não, eu vou levar isso até o fim, eu vou tentar. Eu sei que é uma fase ruim, e sempre com esse intuito de uma fase ruim, daqui a pouco normaliza. Se tiver alguns problemas, depois a gente vai, ajusta, foi o que aconteceu, depois foi se ajustando tudo e sobrevivi. Então eu tô aqui, a Jonatas Automóveis sobreviveu, as lojas de carro sobreviveram, muito comércio sobreviveu, claro, teve muitos que infelizmente não conseguiram, mas a resiliência fez com que, no meu caso, conseguisse, e que várias empresas também por resiliência, porque não foi fácil você tudo trabalhar, passa, né? Não foi fácil você trabalhar de portas fechadas. Não, mas tudo passa. O lado bom disso, o lado ruim é que muitas vezes o momento bom ele também passa. Sim. Mas o lado bom disso é que os momentos ruins passarão também. Também, justamente. Então, assim, tudo passa, né? Ô, Jonathan, você falou algo muito forte aqui, logo no início ali, que além da dificuldade, né, do empreendedorismo, não é fácil empreender. Não é fácil empreender. Não é para todo mundo, isso eu garanto. Não é mesmo, é difícil. Primeira característica do empreendedor é resiliência, você acabou de falar. Isso. A resiliência ela é uma primeira característica. Mas você também falou que é extremamente gratificante, principalmente quando você percebe que está contribuindo para a felicidade das pessoas. Isso. Né? Pode compartilhar alguma história marcante de cliente que reforçou esse sentimento em você? Assim, eu não vou falar um cliente em específico, mas eu posso falar assim da maioria dos meus feedbacks. Todas as vendas, a grande maioria das vendas que eu faço, claro, que a gente tem clientes que a gente às vezes tem um problema, alguma coisa, normal, até porque perfil de pessoas. Claro. Mas o meu feedback geral dos meus clientes são que são bem tratados, que eu trato com educação, que eu trabalho com honestidade no que eu falo, seriedade, tratando bem o cliente sem diferenciação, independente de como o cliente esteja, de como o cliente chega na loja, você tratar da mesma maneira, entendeu? Não ter distinção de olhar para a pessoa e tentar adivinhar o que aquela pessoa é. Então, esse feedback que eu tenho da maioria dos meus clientes e o retorno dos meus clientes é o que me deixa feliz, é sentimento de gratidão. Por isso que eu amo o que eu faço, porque as pessoas voltam, as pessoas me elogiam. Então, assim, em todo lugar que eu chego, graças a Deus, as pessoas elogiam o meu trabalho, elogiam o que eu faço, elogiam a pessoa que eu sou, elogiam minha loja, e isso que é gratificante. No cenário atual, é muito difícil você conseguir isso, entendeu? Você conseguir que as pessoas olhem, lhe enxerguem, entendeu? Lhe enxerguem diferente, entendeu? Que você é uma pessoa diferente, que você tem um diferencial. O que é que significa para você ver um cliente satisfeito, indicar seu trabalho para outras pessoas? O que é que significa para você no fundo? Significa tudo que qualquer empresário quer, né? Você se sente feliz, grato por aquilo,
Porque é o reconhecimento do seu trabalho, é o reconhecimento que está dando certo. É você saber que você está no caminho certo, entendeu? A reputação, certo? Ele é um ativo muito silencioso. A gente constrói reputação muito no silêncio. Sim. É um dia após o outro, é uma coisa. Como você construiu a reputação que você tem hoje? Porque as pessoas confiam em você. Sim. Você tem clientes aí há muitos anos que vêm sempre fazendo negócio com você. Como é que você acha que, assim, qual foi o marco? Qual foi algo mais importante que fez essa sua reputação hoje? Então, para a minha reputação, eu acredito, como eu falei no início. Ela vem lá de trás, né, isso. cara? Eu acho que ela vem lá de trás, desde quando você trabalhava para os outros. Justamente porque eu sempre tive, onde eu trabalhei, eu sempre tive a confiança das pessoas que trabalhavam comigo. Sempre eu demonstrei confiança, a confiabilidade, né? Que eu sou uma pessoa de confiança. E muitas vezes não a reputação, mas isso às vezes começou a construir, sabe aonde? De berço. Sim. Dentro de casa. Meu pai, minha mãe, a minha criação, principalmente minha mãe é evangélica, eu fui criado dentro de igreja, então assim, a gente que sai da igreja, a gente tem a gente vê uma coisa diferente. Às vezes a gente não segue a igreja, mas a gente segue os princípios, os valores, ficam, entendeu? Né? Os valores ficam. Então assim, eu, sendo bem honesto, eu não estou na igreja, não sou um frequentador, mas eu sigo os valores. Os valores eu aprendi, os valores não foram esquecidos. Então eu sigo esses valores. E os valores cristãos, os valores da igreja é o quê? É honestidade. É você ser honesto com as pessoas. É fazer para o outro, é não fazer para o outro o que você não quer para você. Justamente, o que você não quer para você. Isso aí é a maior e melhor definição sobre ética. Isso. Né? Pronto, você falou tudo agora. É você não fazer para o outro o que você não quer para você. Porque se você não quer isso para mim, por que eu vou fazer para outra pessoa? Se não serve para mim, também não serve para outra pessoa. E por que você acredita que esses valores são tão importantes no mercado automotivo, que muitas vezes, inclusive, sofre com falta de credibilidade? Então, no mercado em geral, né, Saulo? Porque, infelizmente, eu falei um pouco de pós-venda, né? Que acho que é o pior hoje que você enfrenta de muitas empresas, o pós-venda. E você, quando você fala na credibilidade, confiabilidade, o ramo automotivo ele tinha uma fama muito ruim no passado. Por quê? Porque os antigos, eu até falo lá com o pessoal, que eles achavam que, não, é do meu jeito. Às vezes o cliente voltava atrás para resolver uma coisa simples, ele, não vou resolver. Como se aquele famoso rei na barriga, que é do meu jeito e acabou. Mas não é. As pessoas aprenderam que elas têm direito. Hoje existe um Código de Defesa do Consumidor, hoje existe PROCON, hoje existe Justiça. Então assim, não é a mesma coisa. E aprenderam da pior maneira. Quem não seguiu a linha, não conseguiu se manter no ramo. Por isso que muitas empresas, muitos antigos saíram. Hoje, se você andar no ramo ali, que é o foco, né? Coli Campos, Carlos Blamarque, Pedro Calazans, tem muito mais empresários novos, mais recentes do que antigos. Os antigos vai ter poucos, porque os antigos eles não conseguiram manter, porque eles tinham um padrão diferente, que eles adquiriram lá no passado, que eles achavam que iam vender de qualquer jeito. E hoje em dia não é mais assim. Mas infelizmente, cara, eu me deparei já com algumas pessoas do segmento automotivo. Inclusive, no Expandi, né? Foi lá no segmento de funilaria e pintura. E assim, o cara é extremamente desalinhado, sem inteligência emocional nenhuma. Numa sexta-feira de noite começa a me mandar mensagem. Parece assim, as mensagens dele parecia que ele teve na reunião e nem prestou atenção. E aí depois eu fui entender, né? Quando uma das falas dele foi, porque eu tenho X tantos mil seguidores e papapá no Instagram, e porque praticamente assim, era a gente que devia pagar ele pra ele estar lá, entendeu? E assim, e aí eu via na fala dele assim, aquela necessidade de validação. Enquanto ele falava o quanto ele era bom, eu comecei a perceber o quanto frágil ele era. Sim. O quanto ele precisava se autoafirmar. E aquilo só
era insegurança. E aí, assim, o meu automotivo eu vejo muito isso, muito ego. E tem. Muita gente. Infelizmente, né? tem. Contando outra história, uma vez eu fui olhar um carro para um amigo meu de Salvador que tava vendo e pediu para eu ir lá, para eu dar uma olhada. Cara, sei lá, eu fiz uma brincadeira assim, uma coisa idiota. O cara me distratou dentro da loja assim, que eu só fiquei lá porque tava para esse meu amigo, eu engoli meu sapo, fiquei ali, era olhando inclusive um Fusion na época. E assim, eu sinceramente, eu não compraria um carro com aquele cara, porque pra mim o que ele fez ali naquele momento, né, vai muito de encontro com meus valores. Bem assim, o cidadão que foi lá no Expandi e de fato ele nem entrou nem hoje. E se você estiver me ouvindo, né, você não entrou naquele momento e jamais você entrará no Expandir, porque os seus valores, eles estão totalmente deturpados, né? A não ser, obviamente, que você alinhe isso aí na sua vida, porque você precisa alinhar. Porque a soberba, ela precede a queda. Sim, é um ditado ótimo. E assim, né, eu acho que você não tem que dizer o quanto você é bom. Você tem que mostrar o quanto você é bom. As pessoas têm que ver o quanto você é bom. Não é você dizer. Dizer não vai transformar você. Exatamente. E o quanto as pessoas depois, né, que me falaram da empresa, disse, cara, eu fiz lá um serviço porcaria. Eu fiz lá um serviço... Aí eu digo... Tá aí, tá explicado, né? Por quanto ele precisava falar, o quanto ele era isso, fazia carro de não sei quem, fazia carro de não sei quem, e que tinha não sei quantos mil seguidores. Como se seguidor fosse um valor. Seguidor hoje não é valor. Seguidor, hoje você compra seguidor, né? Então, não é valor seguidor. Seguidor orgânico é muito difícil. Não, e por mais que tenha, cara, isso não vai, sinceramente, não vai validar a sua qualidade. Não. Né? Obviamente, a não ser que você seja um influenciador. Né? Se você é um influenciador, as pessoas lhe assistem, você tem todo o valor pela quantidade de seguidor que você tem. Fora isso, sinceramente, a quantidade de seguidor ele não é determinante para dizer o quanto você é bom naquilo que você faz. Não, justamente, você só influencia quando você mostra que que a pessoa vê em você uma certa liderança, uma certa influência de fato naquilo que você está propagando. Exato. Entendeu? Às vezes por bom, às vezes por ruim, mas você... Às vezes por ser polêmico. Isso, Pode amassar o que o diga, né? Pois é. Então, justamente, mas... E tá tudo certo. Não tô dizendo que ele está errado, né? Inclusive o Pablo Massal. Cara, é o modelo dele. É influência. É a influência dele. Cada um influencia da maneira que pode. E tem pessoas que influenciam muito bem, tem pessoas que não. Mas... você é influenciador ou você é influenciado. Então, você tem que saber o que você quer ser. É isso mesmo. Ou você está influenciando ou você está sendo influenciado, né? Isso mesmo. E, às vezes, em momentos, sim, você influencia. Em outros momentos, você também é influenciado. Porque você, obviamente, precisa beber, né? Da fonte também, muitas vezes. Isso. Acredito que o ramo automotivo, como qualquer outro ramo, você precisa estar estudando, precisa estar... quando eu falo estudar, não precisa ser nada acadêmico, mas estar dentro do mercado, né? Sim. Novas coisas que estão surgindo, novas técnicas, novos carros, enfim. Agora mesmo surgindo agora esse mundo aí novo de carro elétrico. Né? Que ninguém pode bater o martelo e dizer como é que vai ser daqui a 10 anos. Né? O carro elétrico, ele tá chegando no mercado, assim, até aí eu vou entrar no... Tem muita gente que bate no carro elétrico. Eu vou para uma linha diferente. Eu acho que o carro elétrico ele é o futuro. Ele, na verdade, ele é o presente. Que vai ser o futuro, porque tá tomando aí muito mercado. Tomando o mercado, o carro elétrico ele veio com um preço muito acessível, então muita gente já está conseguindo ir para o elétrico. Até agora, por exemplo, as pessoas que eu conheço, eu não vejo ninguém reclamar ou estar arrependido. Então, assim, eu acho que eu até converso com colegas do ramo que a gente tem que se adaptar a esse mercado, porque o carro elétrico está barateando os outros carros. Então, a gente tem que ter muita expertise, olhar para o mercado para daqui a pouco às vezes você compra um carro que você, num momento, está valendo, tem um valor, mas daqui a pouco, em pouco tempo, ele pode ter uma queda brusca de valor. Não, e entra outras coisas, por exemplo, hoje existe
tem que fazer uma outra faculdade, né? Porque tem um carro elétrico, tem um carro híbrido, aí tem vários tipos de híbrido, tem, enfim, aí tem Não, o mercado elétrico ele veio, ele veio com muita coisa diferente, ele veio com um pacote tecnológico muito grande, aí você tem que saber autonomia, porque você tem que saber a proposta que você quer, porque é o seguinte, tem um carro elétrico de cidade, tem um carro elétrico para viajar, aí você pode optar por um híbrido, você tem que saber o que você quer, entendeu? Então, se você só tem um carro, tem 2 carros, como é que você, o que é que você tem que, né? É praticamente um outro produto, né? É um produto novo. O carro elétrico é um produto novo, um produto que, tipo, as pessoas não conheciam, estão conhecendo agora. E muita gente ainda tem até, digamos, até um preconceito. Eu converso até com algumas pessoas, eu digo direto, quem tem energia solar, o melhor que você faz é ter um carro elétrico. Jonathan, mas você está dizendo, se você vende carro elétrico, mas até o momento não, posso vender lá na frente. Mas eu tenho que ser honesto, eu não posso mentir pro cliente, eu não vou dizer que um produto é ruim só porque eu não tenho ele para vender. Você ainda não vendeu, mas vai vender. Então, justamente. Porque, meu irmão, no mercado vai chegar. Justamente. Então, aí eu não posso dizer que ele é ruim justamente porque eu não vendi. Eu digo, hoje o carro elétrico é um carro muito bom. Quem tem energia solar, a gente tem amigos aqui, colegas, parceiros no Expandir, que trabalham com energia solar, pode ir para o carro elétrico, porque você vai ter, o seu custo vai diminuir drasticamente, seu carro se paga, então você pode comprar ele financiado todo, se você quiser que ele se paga. Eu acho que quem paga energia já é uma vantagem. Já é uma vantagem. Você imagina quem tem energia solar. Justamente, é um conselho que eu dou. Se você tá me ouvindo, se você tiver energia solar, pense no carro elétrico, é uma boa alternativa para você, você vai para praticamente custo zero com combustível. E na hora da revenda só é procurar Jonathan aqui. Pode me procurar que eu lhe ajudo. Ele não vendeu ainda. Ainda, mas logo. Recente, mas logo, não tenho dúvida, Jonathan. É porque quem tem, o carro elétrico, ele tá tão bom que quem tem não tá vendendo. Então você tem pouco, se você procurar um usado elétrico para vender, tem pouco. Ele agora, tá indo para 4, 5 anos agora. Daqui a pouco vai ter muitos aí no mercado aí. Com certeza. E é isso. E aí, meu amigo, me conta aí. A gente tá se encaminhando aqui pro final já do podcast. Quais são os próximos passos para transformar a Jonatas Automóveis em uma referência ainda maior no mercado? Então, continuar trabalhando de maneira correta, com qualidade, porque tipo, eu trabalho com meus carros, eu prezo pela qualidade, eu reviso, eu cato o que tem para fazer no carro, então eu deixo o carro perfeito. O pós-venda, que é muito importante, porque, como eu digo, a gente vende um carro usado, uma coisa importante para vocês que estão assistindo saberem, o carro usado, ele é um produto usado, então ele tem desgaste. Então, às vezes, a gente vende o carro, ele pode acontecer um problema na sua mão, mas aí você tem uma garantia de 90 dias para resolver qualquer problema que vier. No meu caso, a Jonatas Automóveis, a gente assume esse papel, essa responsabilidade, entendeu? Caso tenha alguma coisa, você não vai sofrer. Você tem 90 dias para você, eu prezo para que não aconteça, entendeu? Mas não é impossível. Aí, então é bom passar isso para o cliente, porque muita gente às vezes compra um carro usado, aí amanhã queima uma lâmpada, o carro queimou uma lâmpada. Sim, meu amigo. Então, carro usado. Então, vamos resolver. Venha pra loja, a gente resolve esse problema. Teve surgiu uma pancadinha. Resolve. Surgiu um vazamento. Resolve. É desgaste. Você está comprando um produto usado que tem desgaste. E é imprevisível, né? E é imprevisível, não infelizmente. Não tem como você prever. Se tivesse como prever, era maravilhoso. É da noite pro dia. Você já consertava, deixava tudo certinho. Uma bateria RE, você tá aqui com o carro, eu paro aqui na frente, daqui a pouco quando eu vou dar na chave, o carro não pega mais. A bateria RU acontece. Acontece. E como acontece? É como a gente, o corpo humano. A gente tá aqui, daqui a pouco, sente uma dor, quando vai ver, tá no hospital. Aí tem que se tratar, tem que tomar medicação. Mesma coisa. Assim, mesma coisa não. Parecido ao carro. E o carro, ele já é concebido para isso, né? As peças, ela tem um tempo de duração. Isso. Cada peça tem seu tempo de duração, inclusive é testado isso em fábrica. Isso. Né? Por exemplo, hoje os carros que é aquela esqueci, que liga e desliga, né? O start-stop. O start-stop, aquele motor de partida, ele foi testado e aquele motor de partida ele tem tantos 1000 ciclos. Isso. Acabou. Inclusive hoje o motor de partida de um carro start-stop é muito mais caro do que o motor de partida de um carro. Claro, com certeza. A bateria é mais cara, tudo é mais caro dele, porque então, ele tem uma durabilidade maior. Exatamente.
E inclusive a bateria, né? Ela tem que estar muito mais arranque. A bateria é diferente. A bateria ela é uma bateria com uma potência maior, justamente porque ela tem que estar toda hora. Se você ficar num trânsito, ele vai estar toda hora ligando, desligando. Tem que ter uma potência muito grande para conseguir manter aquele... Tudo isso precisa saber na hora de comprar o carro. Isso, justamente. Saibam sempre disso. Você está comprando um carro usado tem desgaste, mas toda loja ela dá garantia de 90 dias. Que às vezes... É obrigatório. É obrigatório, por lei é obrigatório. Não é porque eu sou bonzinho ou o lojista é bonzinho. Não, é lei. Então a lei tem que ser cumprida. Saibam disso. E não tem que ter desgaste, né? É. Se o lojista foi lá e não... Cara... Tem os meios cabíveis para você resolver isso. Você pode ir atrás, você tem que ter os meios. Hoje em dia você vai primeiro na forma amigável, aí você tem PROCON, você tem os meios judiciais, mas assim, hoje em dia, sendo bem honesto, a maioria é muito difícil acontecer esse tipo de coisa, entendeu? Hoje é muito difícil, porque cada um sabe das suas responsabilidades. Ô, Diana, então umas perguntas rápidas que eu quero fazer com você. Hoje, qual modelo de carro tem maior procura? Não, obviamente, a sua opinião, né? É o que você vê. Pronto, vamos lá. Aí é porque assim, tem muito carro e muita categoria, mas eu vou... mas aí eu falo modelo de carro, eu falo hatch, sedã, então, SUV, caminhonete, qual que tem mais procura? Para tentar um resumo, se a gente for pro popular, digamos, mais antigo, de 2020 para baixo, ainda é o Onix mais antigo, não o mais novo, é o Onix. Passando disso, hoje HB20, tanto sedã como hatch. Mas um sedã que dá para fazer uma menção que o povo procura muito é o Nissan Versa. O pessoal gosta muito, o carro que oferece um espaço interno muito grande e um custo-benefício muito bom. Passando por SUV mais de luxo, o Corolla. Corolla ninguém tira. Apesar de ter opções melhores e até mais baratas que o Corolla no mercado, o Corolla ele é campeão de venda. É o que mais se procura. Você vai para caminhonete, a Hilux, mas ela já está perdendo também um pouco de campo para a Ranger, que a Ranger a Ranger, a versão da Ranger atual é melhor do que a da Hilux. Sendo bem honesto, eu falo isso sem medo de errar. Se você andar numa Ranger e andar numa Hilux, a gente tá falando diferença, do carro, né? Do carro em si, né? Isso é. Isso mesmo. A andada, tudo da Ranger hoje é melhor do que da Hilux. Eu vou te fazer agora, eu vou botar você numa saia justa agora. Você lá. Que é um conhecedor de carro, vamos lá. Você vai falar aí pra galera aí. Um carro até 100 mil, você compraria o que hoje? Até 100 mil, hoje... vamos lá, se for uma opção mais de luxo, um Honda Civic 2017, por aí. Por quê? Não dá problema? Não dá problema, um carro muito bom, muito confiável, muito bonito, um carro com uma excelente revenda. É tanto que é muito difícil você conseguir um carro desse. É um carro mais velho de ano, mas tanto ele como o Corolla, mas assim, se eu pudesse, por indicação, eu ia nele. Mas aí vamos Não, eu quero um só. Pronto, só quer um. Pronto. Honda Civic. Até 100 mil. Isso. Pensando num carro mais de luxo, né? Seria o Honda Civic. Até 150 mil. Até 150 mil. Tem um orçamento de 150 mil. Tô lá pra comprar um carro. Qual carro? Aí eu vou ter que dar duas opções. Que aí, 650 mil, você tem um leque muito grande. Mas aí eu pensaria, eu acho assim, o Corolla é um pouco mais até, mas se for zero, né, mais usado, você consegue nessa média. Eu acho que o Corolla é o melhor custo-benefício do mercado ainda, que é o carro que é um carro muito bom e vende bem. E com 150 mil também eu pensaria muito nos elétricos. No elétrico em geral, porque você tem muitas opções nessa média de valor e que vai atender muito mais até que um Corolla. E, tipo, se você for um carro para usar na cidade, o elétrico... Talvez o elétrico acabe ganhando. Sim, com certeza. Até o pacote tecnológico do elétrico ele é muito maior. Até 200 mil. 200 mil. John vai comprar um carro, 200 mil, tá lá na conta de John. Aí vamos lá, 200 mil você já vai para uma parte mais de luxo. Você pode tanto ir para uma caminhonete. E John compraria um carro qualquer, rapaz. Olha a cara do cara. A cara de John, vou dizer você, um carro esportivo, esportivo, bonitão, de luxo, hoje, um carro muito bom. Um Jetta GLI. Oi, anotou, John? Seu próximo carro, viu, John? Jetta GLI, acho que ele tem um dos maiores torques do mercado hoje, o carro que anda super bem, tipo, aquele carro é o esportivo de verdade, que a pessoa, para quem gosta de adrenalina, de pisar fundo, ele é uma excelente indicação. Vamos começar a melhorar isso. 300 mil.
300 mil, aí você, como você tem os SUVs grandes, você tem as próprias caminhonetes, porque assim, SUV, na verdade, 300 mil, a categoria é outra. Sua opinião, 300 mil, o que é que você compraria hoje? Hoje, 300 mil, eu partiria para uma caminhonete, para uma Ranger. Uma Ranger. V6? Não, a diesel normal mesmo, a Limit, acho que elas já são V6, então... Mas hoje, pensando em 300 mil, por exemplo, pro meu gosto, eu iria para um carro assim, maior. Um carro maior. Até 500 mil, meio milhão. Hoje, o que é que tem no mercado aí de bom? De melhor? Custo-benefício, de melhor, eu julgo, aí você vai para SW4. SW4. Que é nessa média uma nova, né? Digamos assim, um carro de 7 lugares, grande, oferece muito e, tipo, revenda, né? Porque assim, você tem opções de luxo, você pode ir, por exemplo, para Volvo, BMW, esses carros assim. Só que o sergipano, em geral, ele pensa muito em custo-benefício. E assim, a gente às vezes tem que analisar o que a gente tem de estrada, para onde a gente vai. Por exemplo, você às vezes você quer comprar um carro, você tem uma fazenda. Quem tem hoje o padrão para comprar um carro de 500 mil não é qualquer pessoa, né? É quem tá com, vamos dizer assim, quem tá bem. Quem tá, um fazendeiro. Então assim, o cara às vezes vai para uma estrada de chão, viaja para o interior, então assim... SW4. Então a SW4 é o que vai atender essa pessoa, entendeu? Vai ter espaço para carregar muita gente, a família é grande e vai entrar em qualquer lugar. 1 milhão, o cara tem 1 milhão para comprar um carro, o cara tá tranquilo na vida, tem 1 milhão para comprar um carro, vai lá procurar Jonathan, meu irmão, eu tenho 1 milhão, encontra o carro para mim, qual é o carro? 1 milhão, aí o leque é muito grande, aí o cara pode partir para uma Porsche, para uma Lamborghini, para carro, assim, aí é um cenário inimaginável. Cara, 1 milhão dá para comprar uma Lamborghini? Perto, né? Usada, né? Acho que usada, né? Nova não, mas tipo, 1 milhão você consegue comprar qualquer carro praticamente, entendeu? Então... Agora vamos lá, agora eu quero saber de você. Se a gente tivesse assim Você tá com um orçamento ilimitado para comprar um carro, o carro dos seus sonhos, qual carro você compraria? Mas hoje, eu sou um apaixonado por carros, mas assim, eu nunca tive essa ideia de carro de 2 milhões, Lamborghini, essas coisas. Eu acho um pouco exagerado. Eu acho que digamos assim, minha vontade, se eu pudesse ter qualquer carro, digamos assim, eu acho que eu partiria para uma proposta um pouco mais em conta. Eu acho que eu iria para uma caminhonete maior ou diferente, uma Dodge Ram, ou então a própria CW4, acho que para família grande, para viajar, entendeu? Iria ser uma proposta, uma Ranger, ou então se eu tivesse um BMW. Meu irmão, eu compraria tanta coisa. Então, é o que eu tô dizendo, porque assim, se eu tivesse BMW, obviamente, orçamento menor do que isso, mas cara, BMW a Volvo M2, também tem muita opção. Cara, BMW M2, BMW M3, Porsche, cara. Porsche é coisa linda, cara. Porsche é lindo. Então, eu tô dizendo, porque mas assim, eu tô agora dando a minha opinião, né? Você tá certíssimo. Inclusive, a minha pergunta foi pra você, né? E legal, né? Você não tem essa vaidade, digamos assim. Mas, cara, eu acho assim, tem muita coisa no mercado que... Recurso limitado, né? Obviamente, tendo uma vida, obviamente, né? Com um recurso limitado, talvez eu até... Porque assim, eu acho que eu ia pensar muito com a mente empreendedora ainda, entendeu? Então eu ia muito no custo-benefício. Eu ia comprar pensando em venda, entendeu? Porque... tá no seu DNA, né, meu irmão? Tá no meu DNA. Acho que eu iria... Se aparecesse uma oportunidade de ter um carro desse, eu sabendo que eu ia perder pouco, ou até ter lucro, então... Jonathan é o cara... Eu já saquei, Jonathan, sua... Jonathan é o cara que só não vende a mulher e os filhos, o resto tá tudo à venda, né, meu irmão, na vida dele. E não a dignidade também, né? Não, sim, tô falando de mas e bem, se tiver... Sim. Eu penso assim, é mercado, né? Então se você tiver a oportunidade, você tem que aproveitar a oportunidade que a vida lhe dá, né? Show de bola, meu irmão, show de bola. Jonathan, cara... Que massa ter esse bate-papo com você, foi muito bacana, foi muito legal. E isso que você falou tá muito atrelado aos valores, aos seus valores, e parabéns, cara. É isso mesmo, eu acho que o mercado, ele ganha muito, né, com você, certo? E muitas pessoas do mesmo segmento deveriam estar aprendendo, né? Deveriam... Espero, inclusive, que esse podcast ele seja uma ferramenta, né, de aprendizado
para pessoas que muitas vezes acham que são mais do que o que são. Isso. Né? Nós, todo mundo, o Expandir ele tem um princípio da igualdade, inclusive. Lá todo mundo é igual. Não importa se você tem uma empresa que fatura 10 milhões ou uma empresa que fatura 10 ou 20 mil. Todo mundo lá está no mesmo barco. Até porque tem uma coisa que faturamento é vaidade. Sim. Faturamento ele não fala sobre muita coisa. Uma vez eu recebi uma proposta, né, para comprar uma empresa, para me tornar sócio, na verdade. E aí, na conversa, eu pedi, né, cara, me passa aí dados financeiros, né, eu preciso saber relatório financeiro, seu aí de pelo menos um ano para cá. Um ano, inclusive, é pouco, mas já dá para começar, né? Me veio as DRE e os balanços. Aí o cara me vem e me traz os contas a receber do cara. Eu digo, amigo, você quer que eu tome uma decisão baseada num conta a receber? Pessoa, e se você não receber? Não, e não só isso. E se você tiver um passivo lá que eu não tô vendo? Justamente. Você tem para receber 1 milhão, mas ou você tem para receber lá, sei lá, 1 milhão, mas você tem um déficit todo mês aí de 2, 3. Você tá quebrado, eu não sei. Justamente. Não? É o que acontece, por exemplo, com clubes de futebol, né? Exatamente. Não, e nem sempre o passivo também. E aí, de novo, nem sempre o passivo ele é ruim. Nem sempre o passivo ele é ruim. Se for um passivo, né, pô, eu tô um déficit aqui, minha empresa tem 10 milhões, mas isso aí foi um empréstimo que eu peguei para investimento e a gente tem uma projeção de daqui a 5 anos. Então, assim, tudo depende, tá? Não é depende do projeto. Só que você só sabe fazer isso com, né? E bem assim enfim, é essa questão, né, que a gente tava falando. Jonathan, qual mensagem você deixaria para quem está passando por um momento difícil, como você passou lá em 2016 e depois na pandemia também, e está pensando em desistir? O que é que você diria para ela naquela câmera ali? Então, o que é que eu digo? Primeiro, não desista. Lute até sua última gota de suor. Porque assim, se você acredita no que você faz, você não pode desistir nunca, porque aquilo vai ser produtivo um dia. Pode ser que demore um pouco, mas ele vai lhe dar resultado. Então, se você acredita no que você faz, se você ama o que você faz, nunca desista. Nunca desista. Seja resiliente, busque meios, converse com outras pessoas, se você tiver alguma coisa dando errado, tente enxergar o que está dando errado, vá em busca foque no problema para tentar resolver ele e seja resiliente, porque o mercado ele é volátil. Um dia ele vai ser muito bom, um dia ele vai ser muito ruim. Um dia ele vai ter o meio termo. Então, assim, se você acredita no que você faz, lute por aquilo que você acredita. Não desista. Show de bola. E é com essa mensagem que a gente vai encerrar esse podcast de hoje, com essa presença maravilhosa do meu amigo Jonathan, cara, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo convite. É uma satisfação fazer parte do Expandir. Expandir me dá essa oportunidade de contar a minha história, de contar minhas vivências. Isso é muito gratificante. Fazer amigo, né? Isso, fazer amigos, porque... Expandir é uma grande família, né? Isso. Se eu tô aqui hoje, é porque o Saulo, a equipe do Expandir, ela me enxergou uma qualidade em mim. Então... sou muito grato de estar hoje no Expandir, de participar desse podcast. Espero que eu consiga ajudar outras pessoas com as minhas ideias, opiniões. E é isso, Saulo. Muito grato mesmo pelo convite e sempre à disposição para ajudar da melhor maneira. E com fé em Deus, esse mês meu carro vai para lá. Vamos embora. Vamos embora. Quem quiser aí, procura o Jonathan e vamos embora. Me procure que eu ajudo vocês qualquer coisa sobre carros. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Quando fundei o Expandir, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.